Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma pastoral, mais um estudo aqui no Catecismo de Heidelberg. E hoje nós vamos ver as perguntas 72 e 73. Nós estamos na parte do Catecismo que fala sobre os sacramentos, né? E nós estamos vendo sobre o batismo, não é? E nós vimos na semana passada sobre a expressão que é utilizada propriamente no catecismo deste lavar, né, exterior, este lavar, ser lavado com o sangue e com o Espírito de Cristo, né, essa expressão que é forjada e utilizada no catecismo, mesmo embora tenha ficado claro, eu creio que o motivo do uso dessa expressão ter sido já explicado, não é? Tem uma base, um fundamento bíblico para a escolha desta expressão, esse lavar regenerador. Nós somos lavados pelo sangue e pelo Espírito de Cristo, não é? E hoje nós vamos continuar ainda sobre essa temática, e é uma pergunta que ela vem logicamente, né? Ela se apresenta após as questões que nós vimos na semana passada. A pergunta é a seguinte: então, pergunta de número 72, diz: então, esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Esse lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados? Os irmãos sabem, né, e eu já repeti muitas vezes, de que o batismo por si só, ele não produz benefícios, tá? O que é o batismo por si só? A água sobre a cabeça ou imersão, para quem adota este método, ou qualquer outro método, efusão, não é? A pergunta é: o simples lavar exterior, ele produz algum benefício no que diz respeito à remissão de pecados? Nós sabemos que não, né? Eu acredito que nem ninguém, né, que está nos assistindo, né, chegue a acreditar que o simples fato de se lavar com água, mesmo que dentro de um rito cerimonial, este ato possa de alguma forma redimir ou purificar pecados, não é? E o texto bíblico é abundantemente claro, né, sobre isso. Quem nos purifica de pecados, na verdade, não é a água do batismo, mas é o próprio sangue de Cristo Jesus. Nós somos justificados mediante a purificação pelo seu sangue. Tá? E o texto de 1 Pedro, capítulo 3, diz no versículo 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Embora o nosso pecado, o pecado que habita em nossa carne, ele não é retirado, né, mas nós somos justificados. Como assim não é retirado? Nós ainda somos pecadores. E é importante que nós entendamos isso. Há uma expressão que era utilizada por Martinho Lutero dentro do ambiente da Reforma, que diz o seguinte: simul justus et peccator, que significa ao mesmo tempo justo e pecador. Tá? Embora nós creiamos que somos lavados, somos justificados, nós não afirmamos em momento algum que o pecado já não habita em nossa carne. Então nós vivemos em um estado que ele é um estado curioso, né? Estranho, difícil de entender. Nós somos justos, fomos justificados, mas ao mesmo tempo o pecado ainda reside em nossa carne, habita em nós e nós lutamos contra ele. Não é o simples fato de você ter sido converso, se arrependido, confessado teus pecados,
busca diariamente os caminhos do Senhor, obedece a sua lei, guarda os seus mandamentos, ama ao Senhor, mas você vai concordar comigo, aí com a Escritura, né, com o próprio apóstolo Paulo, que fala com muita clareza sobre esse assunto, que todo aquele que nasceu de novo, ele ainda tem uma lei nos seus membros. Não é? Isso é evidenciado. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, se o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu detesto, este eu faço, é evidenciado que tem uma outra lei que opera nos nossos membros, na nossa carne, e é a lei do pecado. E embora nós sejamos com a nossa mente, com o nosso coração cativos à lei de Cristo, ainda assim nós lutamos, né, e combatemos o pecado que nos assedia e que está em nossa carne. E por isso, mesmo o cristão, tendo a esperança, né, e mesmo a certeza de que foi justificado por meio do sacrifício de Cristo, ele não vai afirmar e nem acredita que é puro fisicamente, que não tem pecados. Nós fomos justificados, isso é algo jurídico, não é? É algo na linguagem jurídica, nós somos perdoados, não é? Não existe um escrito de dívida contra nós, ou seja, a sentença de morte e condenação que pairava sobre a nossa cabeça, o escrito de dívida foi rasgado, foi pago. Mas isso não significa que nós não tenhamos ainda pecados. Nós os temos. Se você congrega em uma igreja evangélica de tradição reformada, talvez em outras, mas especialmente eu conheço as igrejas de tradição reformada, dentro da nossa liturgia você vai observar que existe um momento, não é, que é dedicado à confissão de pecados, onde nós oramos e confessamos ao Senhor as nossas faltas. Então é evidente, mesmo dentro da nossa estrutura litúrgica, do nosso ambiente de adoração, que nós cremos que pecamos, tá? Embora algumas igrejas defendam a ideia de que o homem, para ser salvo, ele precisa ser perfeito, sem pecado, nós sabemos que esta é uma impossibilidade, haja vista o nosso estado de depravação, de queda, né, e de condenação. E mesmo aqueles que foram justificados ainda são pecadores, tá? Ainda pecam. Não há mais ira e condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? De fato, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o texto não afirma que o velho homem morreu, que ele não existe, né? Ele precisa ser mortificado, ele existe. E é por isso que todo cristão ele está continuamente, exaustivamente engajado, e deve estar com uma batalha interna, com uma batalha que tomará certamente todos os seus dias, que é a batalha contra o velho homem, a natureza caída que ainda nos provoca tanto sofrimento, não é? É um motivo também pelo qual nós ansiamos pelo retorno do nosso Senhor, pela sua vinda, porque sabemos que neste dia receberemos um novo corpo, seremos como o nosso Senhor, não é? Glorificados, e então esta batalha de uma vida cansativa, muitas vezes angustiante, então esta batalha contra o nosso próprio pecado, ela terá fim. Tá? É por isso que nós não cremos que há mérito na nossa salvação. O mérito é de Cristo. Mas, porque Ele nos deu o seu Espírito e nos dá a sua palavra, nós entendemos que é sim dever do cristão e ele precisa se empenhar na santificação, em sermos transformados pela palavra que nos foi pregada, que nos trouxe vida e que nos santifica. Tá? Nós não cremos que somos perfeitos, cremos que somos pecadores, mas cremos que há poder no Espírito Santo que habita em nós, que nos permitiu e nos permite fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Lógico, reafirmando, as nossas obras são imperfeitas, mas pelos méritos de Cristo nós somos agradáveis a Deus. As nossas obras, elas não somam mérito,
mas certamente evidenciam que nós estamos unidos a Cristo, que é a fonte da nossa vida. E é por isso que nós produzimos frutos, porque somos ramos enxertados na videira verdadeira. Mesmo os nossos bons frutos, eles são méritos de Cristo. Então é importante que você tenha isso em mente. Então a resposta do catecismo a esta pergunta, se esse lavar exterior ele pode remover pecados, a resposta é enfática: não. Somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo o pecado. E aí nós vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 73, que eu vou colocar aí para vocês. E ela diz o seguinte: então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Se não é o batismo, por que a Escritura, né, pelo Espírito Santo, chama este ato, né, este sacramento de lavar regenerador e de purificação de pecados? A resposta é a seguinte: Deus fala assim por uma razão importante. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. A ideia que o Catecismo de Heidelberg apresenta é sobre o uso desta imagem, não é? Como se a escolha desta imagem ela fortalecesse a nossa fé e a nossa esperança, não é? De fato, como a água tira a sujeira do corpo, o sangue de Cristo e o habitar do Espírito Santo também nos purifica. Tá? Então é uma imagem que é muito adequada e certamente por isso é divinamente escolhida, não é? Neste sacramento. É um símbolo, nós sabemos, é um símbolo, mas não apenas isso. Tá? Produz benefícios para o povo de Deus. A grande questão, o problema é tomar o símbolo pelo símbolo. Mas tomando o símbolo, o seu significado adequado, o seu uso como biblicamente ordenado, não é? Certamente há benefício para o povo de Deus. O Senhor instrui e ensina por meio da imagem e certamente o Senhor traz à nossa memória, nos enche de esperança, nos fortalece e o simples fato de nós obedecermos à voz do Senhor é um benefício. Tá? Nós guardarmos aquilo que o Senhor nos dá e observarmos conforme Ele ordena, há um grande benefício para o povo de Deus. Tá? O apóstolo Paulo ele vai dizer justamente algo que remete a isto na instituição da ceia em 1 Coríntios. Ele vai nos entregar aquilo que recebeu. Né? Ele vai obedecer conforme aprendeu e passar à igreja e ensinar à igreja aquilo que foi ensinado a ele, a doutrina dos apóstolos, não é? A prática apostólica, ela continua. Se existem tradições que devem ser observadas, se existem práticas que devem ser observadas na igreja, são aquelas que são bíblicas, tá? Não é simplesmente porque são velhas, mas se encontram base bíblica, a Bíblia autoriza e ordena a prática, e há argumentos e fundamentos suficientes para a defesa do uso da prática, ora, então há benefício para o povo de Deus. Não é porque um concílio, ou porque a liderança, ou porque desde que eu nasci, de que eu me entendo por gente, nós fazemos desta forma. Não.
é bíblico. Sempre que você for receber, assim como nós temos na igreja cristã, na igreja reformada, histórica, a prática do batismo e da Santa Ceia como sendo sacramentos, isso é algo tradicional? É algo tradicional porque a tradição mantém a prática, não é? Mas é algo meramente tradicional? Você vai procurar, existem igrejas que têm outras tradições, que têm outros sacramentos para além destes dois? Existem. Mas o ponto que deve ser o nosso ponto de partida é: esta tradição, ela é biblicamente fundamentada, o seu uso é biblicamente orientado. Nós entendemos que é uma tradição bíblica que Deus usou na vida da igreja e tem usado e ordena que continue a ser usado. Mesmo tradições e festas bíblicas que nós encontramos na Antiga Aliança, nós podemos entender se elas devem ser continuadas ou não, né? Se há continuidade ou descontinuidade. Tá? Então é importante que, tendo uma leitura adequada, saudável, né, e que possa se sustentar em um método adequado de interpretação, um método histórico gramatical, um método que leia a escritura como uma unidade, não é? E que entenda as nuances que existem no texto sagrado, é importante para que nós possamos manter não apenas as tradições no que diz respeito aos sacramentos, mas no que diz respeito a todas as coisas na prática da igreja cristã. Não é? Um evangelismo bíblico, um culto bíblico. Não é? A igreja tem adotado muitas práticas e criado novas tradições que nem todas são benéficas e a grande maioria não é nem bíblica. E isso tem consumido o coração de muitas pessoas. Ah, pastor, nós não fizemos isso na igreja aquele ano, já tem tantos anos que a gente faz isso. A questão é qual a motivação por trás disto? Há benefício para o povo de Deus, não é? E as tradições, por exemplo, que são ordenadas, os dias de ajuntamento, a Santa Convocação, a Congregação dos Santos, os dias de culto, as coisas que nos são ordenadas, fazem parte do nosso dia a dia, que estão na lei do Senhor. Você tem o mesmo zelo, e é importante que você avalie isso, você tem o mesmo zelo pelo culto, pelo dia de descanso, pela adoração bíblica, do que tem por meras tradições, por festividades, por costumes. Especialmente nós estamos nos aproximando da festa de Natal, que se tornou muito comum. Então é importante que você se pergunte, não é? Muitas pessoas começaram a perguntar sobre o culto de Natal. Nós temos o culto solene todos os domingos, um culto que é realizado na data que se aproxima ao dia que é celebrado o Natal. Ele não é mais importante do que qualquer outro. O importante é nós atendermos à convocação daquele que governa sobre toda a terra e que chama o seu povo a congregar, que ordena que seja santificado o dia de descanso. Então é importante que nós sondemos os nossos corações quanto a isso, tá? Se de fato nós temos colocado um peso que não existe sobre coisas que nós adotamos como sendo importantes, não é? E temos negligenciado o que de fato é importante, tá? A pergunta de número 73 vai fazer essa associação. Por que então é chamado de lavar regenerador e de purificação de pecado se na prática não faz? É por causa do significado. É porque é uma figura e é um símbolo, sim, mas que foi divinamente instituído e que tem benefícios ao povo de Deus, né, quando observado conforme o Senhor ordena. Eu tenho me esforçado para deixar isso claro aos irmãos. As coisas são santas porque Deus diz que são, quando feitas como Deus diz para serem feitas. Então, quem atribui glória a qualquer a prática litúrgica, quem atribui santidade, quem produz os benefícios em toda e qualquer prática litúrgica de culto, ou método de evangelização e etc., o culto familiar, quem garante os benefícios é a própria voz de Deus que fala. Não há
glória e santidade intrínseca à cerimônia. Se nós fazemos o que Deus manda, como Deus manda, aí certamente o Senhor há de se agradar do nosso culto, da nossa adoração, e os benefícios, eles existem por causa do Senhor, que se faz presente no nosso meio, tá? Então, a linguagem bíblica, eu nem li muitas referências, porque as referências são basicamente as mesmas da semana passada, né? Apresentando essa linguagem de lavar e de purificação. E eu afirmo, para que nós cheguemos aí à conclusão do vídeo, do nosso tempo, que a certeza de que a justificação e purificação ela está posta sobre a fiel observância dos ritos. Calma, tá? Fiel observância dos ritos é o quê? Estes ritos, tendo o mesmo significado que é revelado e o uso que é revelado, e estes ritos eles apontam para a realidade, tá? Assim como as sombras da antiga aliança apontavam para o Cordeiro, os sinais da nova aliança e os sacramentos apontam para o Cordeiro. Então o poder está no Cristo. Esses meios de graça, esses sacramentos, eles são um benefício para o povo de Deus, certamente, mas eles não detêm por si só poder. Se recebidos como ordenado, tendo o seu significado vinculado àquele que de fato traz glória sobre eles, eles são de grande valor para a igreja. Tá? Mas separados disto, separados de Cristo, separados da sua palavra, você pode batizar quantas vezes quiser, mergulhar no Rio Jordão e sair, ser batizado por João Batista, mas se você não foi lavado internamente, o teu coração, pelo sangue do Cordeiro, você não tem benefício algum com o sacramento. Lembre-se do que era dito na antiga aliança, né? Os corações eram incircuncisos, o sinal era externo, mas evidenciava algo interno. Era possível ser circuncidado e não ser povo de Deus. Como é possível ser batizado e não ser povo de Deus? Que o Senhor nos dê graça de amarmos os nossos sacramentos, mas entendermos que a autoridade, a glória e o poder que lhes são atribuídos é derivado. E a parte de Cristo eles não têm beleza alguma. Certo? Irmãos, uma boa noite a todos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.